Olá, queridos, a graça e a paz. Então, estamos começando mais uma live nossa aqui. Hoje nós estamos a tratar de um assunto bem interessante. Nós vamos dar continuidade àquilo que nós falamos agora no domingo, acerca do medo mesmo, ou como lidar com a morte, ou com a vida após a morte e coisas relacionadas a isso. Inclusive, chegaram muitas perguntas sobre essa questão, perguntas que foram feitas por pessoas. Eu vou tratar aqui de algumas questões, algumas situações acerca dessa situação e explicar o porquê nós estamos tratando hoje nessa live acerca da questão da morte. Como eu tinha falado no domingo agora, na ministração de domingo, você gostaria de aprender um pouco mais sobre esse tema, domingo está lá no nosso YouTube falando sobre isso, à noite, o culto de 18h30, e está escrito que Jesus Cristo arrancou o aguilhão da morte, arrancou o efeito principal da morte, que seria uma vida de improdutividade, algo que não aconteceria logo após a partida do ser humano. E Jesus ele deixou muito claro que uma vez fazendo isso, ele tiraria o principal medo da humanidade, que é o medo de morrer. Quando a Bíblia trata sobre isso, vai utilizar a palavra phobos, que dá início às palavras que tem a ver com fobias, todos os medos. Então a Bíblia está deixando muito claro que o maior medo da humanidade é o medo da morte. E existem estudos que falam que a humanidade é regulada por esse medo, mesmo que inconscientemente. Exemplo, disse que, por exemplo, as pessoas têm uma aceleração muito grande para fazer muita coisa, porque essa urgência, como que se o tempo na Terra está acabando, é muito evidente nas pessoas. Então as pessoas acabam sendo muito intensas, mas elas não acabam não sendo tão profundas. Isso quer dizer o quê? Que muitas vezes as pessoas dizem assim, minha vida eu quero viver uma vida muito intensa, eu vou viver uma vida voltada a tudo que eu fizer, eu vou fazer com muita intensidade. Mas às vezes, o que está por detrás disso, de fato, é aquela agonia, essa ansiedade que provoca essa sensação de que o tempo está se esgotando. Algumas pessoas vão dizer, pastor, um dia desse eu era criança, hoje eu já sou adulto. Ou pessoas que eu já ouvi falar, por exemplo, um dia eu ouvi um senhor falando que cheguei a 80 anos de idade e a vida passou muito rápido. Então essa sensação faz com que as pessoas acabem tendo uma vida num corre-corre tão grande, de uma forma tão intensa, mas ao mesmo tempo leviana, não tão profunda. Isso é muito fácil de poder perceber. Então a pessoa acaba indo para um vínculo, um meio, uma roda de amigos, e ele acaba sendo intenso ali. E às vezes naquela intensidade que ele está sendo ali, ele está perdendo a sua identidade. E aí ele, para estar em outra roda, em outra situação, ele acaba sendo já outra pessoa. Então em todo lugar que ele estiver, ele está sendo intenso. E isso é bom, às vezes não, porque ele deixa de ser profundo. Eu vou começar tratando sobre esse assunto, porque muitas vezes as pessoas que não têm limites, as pessoas acabam trocando isso, essa questão de intensidade, pela questão, por exemplo, de ser sem limites. E essas pessoas sem limites, muitas vezes são pessoas presas. Eu vou beber muito, eu vou curtir muito a minha vida, porque a vida passa rápido. E às vezes nessa ânsia de beber muito, de curtir muito, de fazer muito, de muito, acaba perdendo a saúde, acaba perdendo a família, acaba perdendo toda uma estrutura que poderia ter se aprofundado em tantas outras coisas. Exemplo, às vezes as pessoas cuidam de tudo, menos da sua vida espiritual, quando na verdade a eternidade e a vida depois da morte tem muito mais a ver com o sobrenatural e o espiritual do que com o natural. Então parece que às vezes a gente deixa para os 45 minutos do segundo tempo para tratar de algo que será eterno. E para que de algo é a solução para o maior medo da humanidade. Então a humanidade tem um medo, a medo da morte. A morte acaba
por esse sentimento de que o tempo está acabando, regulando todas as ansiedades e acelerações na humanidade, e quando o seu maior remédio as pessoas acabam desprezando, que é justamente ser profundo com Deus, ter profundidade em Deus. Uma vez que você tem profundidade em Deus, todas essas variantes emocionais acabam sendo reguladas e você acaba tendo a percepção da eternidade. E muitas vezes a liberdade é ter a condição, sim, de poder escolher o que vai fazer. Então, às vezes as pessoas estão querendo ser tão intensa, que está fazendo tudo e ao mesmo tempo não está fazendo nada. Acaba a pessoa sendo tão intensa ali, que acaba agradando a todos, não agradando a ninguém, acaba fazendo tudo e ao mesmo tempo não tendo tanta conexão naquilo que está fazendo. Entende? Então, a gente precisa compreender que a melhor coisa que nós podemos fazer nesse momento agora é viver o presente, viver muito bem e fazer cada coisa que nós vamos fazer com excelência, com muita profundidade e fazer muito bem. Né? Às vezes você vai numa academia, por exemplo, aí você vê alguém lá na academia botando um monte de peso, querendo fazer rápido e sem fazer com qualidade. Hoje eu estou preferindo muito mais ir para uma academia, botar menos peso, fazer com a cadência melhor, um profissional me acompanhando, dizendo o movimento correto. E muitas vezes, querido, a gente vai ver pessoas que estão há pouco tempo na academia botando muito peso. Não sei se você está entendendo o que eu quero falar. E acaba você não aproveitando o momento da melhor forma possível com os exercícios da forma com mais excelência. Estou dando esse exemplo, essa análise, para você poder entender a problemática que é a situação de você poder estar vivendo a vida o tempo todo desse jeito. Voltando para o texto bíblico, a Bíblia vai falar que o medo, o phobos, né, principal é o medo da morte. E esse medo da morte, querido, tem sido algo, como é que eu poderia dizer isso? Muito utilizado pelas pessoas de bom e mau caráter, ou até mesmo sinceramente enganadas, que é o que mais a gente vai perceber ao longo dessa jornada. Pessoas que estão sinceramente enganadas. E acaba nessa fragilidade das pessoas, elas não conseguindo compreender como é que deve ser e como é que deve lidar com esse assunto, que é a questão da morte. Então, a primeira coisa que eu queria falar e desenvolver um pouco mais a ideia é o que nós falamos naquela frase que eu disse domingo, que Deus, ele dá a vida, ele dá o amor pela vida e o amor pela eternidade. Então, mesmo Deus que dá a vida, ele dá o amor pela vida. Então, aquela vontade de preservar a vida, de cuidar da vida, de não morrer, de ter uma vida longa nessa terra, é a eternidade. E o desejo pela eternidade é um contrassenso, se você parar para imaginar, pelo amor à vida. Então, ao mesmo tempo, nós temos amor por essa vida, nós queremos ter uma vida longa, mas ao mesmo tempo, quando a gente nasce de novo, nós somos uma nova criatura, nós somos cidadãos dos céus, embaixadores de um reino. Nesse momento, agora, nós começamos a adquirir uma vontade também de estar no céu. Então, horas a gente quer estar no céu e horas a gente quer continuar tendo uma vida longa na terra. Na verdade, nós queremos voltar ao plano original. Qual seria o plano original? Em que nós teríamos a vida, nós amaríamos a vida, viveríamos eternamente sem passar pela morte. O grande lance entre o amor pela vida e a eternidade é o sujeito espantalho, o intruso ou a intrusa chamado morte. Então, o problema muitas vezes que nos bloqueia de pensar tanto na eternidade, de experimentar a eternidade, de nos alegrar com a eternidade, é a experiência traumática que é a questão da morte. Tanto é traumático, né? A pessoa que está ali naquele momento, que vai ali tá fazendo aquela transição, vamos botar assim, como também é traumático aquelas pessoas que ficam. Porque as pessoas que ficam, né, vai sentir aquela saudade, vai sentir aquela necessidade de estar com aquela pessoa e não vai poder estar. Não vai poder ligar para aquela pessoa, não vai poder ter uma resposta daquela pessoa, não vai poder ter uma comunicação com aquela pessoa. Como se eu pudesse agora, por exemplo, ligar para o meu pai pelo telefone. Então nós não poderíamos mais fazer uma videochamada
poder fazer uma visita, poder viajar para se encontrar com aquela pessoa que a gente ama, ou até mesmo na esquina, a gente poder se encontrar com um amigo na igreja. Então, essa convivência acaba sendo cortada até que nós possamos também passar pela experiência de passar para a eternidade. E aí sim, nos encontraremos com os entes queridos que aceitaram Jesus e têm uma aliança com o Senhor. Agora, quando nós paramos para imaginar essa questão da morte, e isso nós estamos tratando na ótica do impacto da palavra nas emoções humanas, nós paramos para imaginar também a questão de como nós devemos aprender a lidar com essa questão. Então, por exemplo, quando você vê Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, no versículo 1, ele está dizendo o seguinte: se é necessário que me glorie, ainda não me convém, passarei a visão e revelação do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se do corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Aí vem o versículo 7, você pula para o versículo 7, e Paulo diz o seguinte: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Só para vocês entenderem, essa palavra ensoberbecer e exalte, da mesma conotação no grego, quer dizer o seguinte: ir além da marca, ultrapassar uma marca que o diabo colocou aqui na terra. Então o diabo, ele tem os seus demônios ali à sua disposição. E para cada ser humano é designado uma quantidade de demônios, inclusive ao nível da sua maturidade e de crescimento. E aí, nesse caso, os demônios eles são enviados ali para poder impedir o crescimento daquela pessoa. E você para imaginar que a palavra que exaltar e ensoberbecer, que foi mal traduzida, na verdade foi mal traduzido, é a ideia de a pessoa entender o que ela recebeu de tanta revelação, e no momento que ela recebeu tanta revelação, ela agora vai partir para fazer algo extraordinário. O que Paulo quer explicar aqui para a gente é o seguinte: ele começa falando de um homem. Esse eu conheço um homem. No versículo 7 ele diz: esse homem sou eu. Muitos historiadores, estudiosos dizem que ele começou tentando ser uma pessoa que ele não tivesse trazendo exaltação para ele mesmo. Mas aí no final ele acaba dizendo: olha, essa pessoa fui eu. Eu fui ao terceiro céu e recebi muitas revelações. Aquelas palavras inefáveis são revelações gigantescas que me fizeram ser uma pessoa totalmente diferente depois dessa experiência que eu fui até o terceiro céu, o paraíso. Porque quando eu cheguei lá no paraíso, o que eu acabei recebendo lá de tanto conhecimento, de tanta revelação, em pouco tempo que eu passei por lá, já mudou toda a minha vida aqui na Terra. Então, a partir desse momento, o diabo olhou para mim e disse: esse cara vai me dar problema. E mandou mais demônios para poder barrar por causa do conhecimento da revelação. Olha que coisa poderosa. Primeiro você está tratando de que o quanto revelação e conhecimento traz de medo para o diabo. Quanto mais conhecimento e revelação, mais nós nos tornaremos perigosos para o inferno. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver, mais libertação nós temos, e mais testemunho teremos, e mais convicção nós levaremos para as pessoas. E aí Paulo está dizendo: opa, a partir do momento que eu fui no paraíso, recebi essas revelações, o diabo disse: vou mandar demônios para esbofetear, trazer espinhos na carne. O que é espinho na carne? Espinho na carne são sabotagens. Sabotagens. Toda vez que você vir na Bíblia tratando espinho na carne, são 3 referências no Antigo Testamento, vai estar falando de sabotagens. Pessoas que se utilizaram de meios, de circunstâncias, para impedir que alguma coisa acontecesse. Então, quando pessoas estão tão ativas a sabotar o plano de alguém, essas pessoas são chamadas de espinhos na carne. Então, os demônios estavam trazendo várias coisas para Paulo parar. E é quando você vai ver no capítulo anterior que Paulo diz: olha, eu recebi naufrágio, perseguição, fui roubado, fui fustigado, uma série de coisas que ele passou, perseguição inclusive dentro da igreja, e ele vai chamar isso de espinho na carne.
Ele vai dizer que tudo isso por detrás tinham demônios, usando pessoas e circunstâncias para poder ele não avançar com aquilo que ele recebeu no céu. Agora, o que eu queria parar para falar aqui sobre a questão da morte. Simples. A questão da morte, imagine que esse lugar que ele falou é paraíso. O paraíso é o que era chamado, na época de Jesus, na história do rico e Lázaro, de seio de Abraão. Seio quer dizer lugar de intimidade. Essa palavra seio só era utilizada por duas formas. Ou alguém que se reclina no seio de uma mulher, que essa pessoa objetivamente seria um filho, ou alguém que se reclina no seio de um homem, que objetivamente é algo de aprendizado, discipulamento. Então, você vai ver essas referências quanto ao seio de Platão, ao seio de Aristóteles, ao seio de Sócrates, e por aí vai. Porque esses grandes filósofos, eles tinham classes com os seus discípulos. E esses discípulos tinham o costume de reclinar a cabeça sobre o seu discipulador. A mesma coisa aconteceu também de tentar usar essa expressão para explicar a questão da eternidade, em que mais ou menos acontecia dessa forma também, como que pessoas se inclinando para ouvir Abraão acerca de fé. Pastor, como é que o senhor deduz sobre fé? Porque a Bíblia diz que o que vai seguir a fé, a esperança e o amor, e a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. Então, muito provavelmente, Abraão era a pessoa mais madura sobre fé naquele tempo. Então, Abraão estava ali explicando sobre fé, doutrinando as pessoas daquele tempo. Existem estudos que tratam, inclusive, sobre a questão do reinado de Davi, sobre a questão do levantamento do reinado de Davi no milênio. E isso quer dizer que, muito provavelmente, hoje no céu, existem muitos mais seios. Isso quer dizer que, muito provavelmente, existe o seio de Paulo. A questão de Paulo está ali doutrinando acerca da graça. Iria se continuar também o seio de Abraão, ensinando sobre fé. E por que não dizer o seio de Davi, ensinando sobre adoração, sobre governo, e por aí vai. Então, onde é que eu quero chegar? O céu, na verdade, é um grande centro de treinamento. A primeira coisa que eu vejo no céu, sendo apontado aqui, é um grande centro de treinamento. Ao ponto que Paulo participou de um pouquinho disso e já mudou completamente a história de Paulo, ao ponto que ele se tornou o maior escritor do Novo Testamento e o maior de todos os apóstolos. Isso é indiscutível. É indiscutível a herança doutrinária que Paulo trouxe e as revelações que ele trouxe, ao ponto que Pedro, quando estava perto de Paulo, dizia que aquilo dali estava embriagando ele, estava deixando ele alucinado a questão das revelações que Paulo trazia. Então, quando nós pensamos sobre o céu, nós pensamos no céu em um grande centro científico, um grande centro espiritual, um grande centro de descobertas. Meu amigo, você já parou para imaginar as horas que às vezes a gente passa na frente de um documentário, as horas que a gente passa na frente de um filme, as horas que a gente passa ali vendo, aprendendo, recebendo, escutando, melhorando? Meu irmão, você já imaginou que isso daí vai estar disponível, o maior centro científico de evolução, de crescimento, de doutrinamento? O céu será esse lugar. O paraíso está reservado para a gente já agora nesse sentido. Se você morrer agora, meu irmão, tendo uma aliança com Jesus, você vai para esse lugar. Ao ponto que Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte: entretanto, estamos em plena confiança, prefiro deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ele diz aqui em 2 Coríntios capítulo 5 que preferia estar com o Senhor. Entenda, o mesmo Paulo que está escrevendo 2 Coríntios capítulo 12 é o mesmo Paulo que está escrevendo 2 Coríntios capítulo 5. É a mesma carta, então ele já tinha tido essa experiência. Então ele agora está convicto. Então ele já está tratando toda essa carta de Coríntios, se você parar para imaginar, tratando de vida após a morte, falando da expectativa que ele tinha de partir para o Senhor. Era um homem que estava agora dizendo o seguinte: olha, eu estou, sinceramente falando, olhando para essa terra com desprezo. Eu estou constrangido, porque por mim eu queria ir embora. Eu já não sei, eu queria voltar para lá, eu gostei daquele negócio lá.
Então ele está dizendo o seguinte: entretanto, estamos com plena confiança que prefiro deixar o corpo e habitar com o Senhor. Eu quero hoje ir embora, porque eu estou tão convicto do que aconteceu, do que eu vi, que eu não estou nem aí para o que vai acontecer. E, irmão, você tem os relatos da morte de Paulo. Ele foi morto no cepo, cortado o pescoço, degolado. Ele em nenhum momento relutou, pelo contrário, ele estava com expectativa. Quando ele chega, por exemplo, que ele chega e diz: olha, mande trazer os pergaminhos, os papiros, mande trazer para mim. Entenda só isso, para você entender, só para você compreender. A minha túnica e Marcos, para a gente poder bater um papo. Lá estava, nos pergaminhos dele, as experiências que ele escreveu. Então ele estava ali relembrando, trazendo a esperança, trazendo a memória aquilo que traz esperança. Agora olha que interessante, quando o profeta Ágapo pegou ele, amarrou ele, e disse: olha, Paulo, você vai ser amarrado desse jeito, e você vai para a morte. Então o seu ministério está chegando aos finalmente. Escuta isso, que coisa louca. Ele, quando vai para o julgamento dele, presta atenção nisso, quando ele vai para o julgamento dele, nos últimos capítulos ali de Atos dos Apóstolos, ele tem a dupla cidadania. Ele era romano e judeu. Ele estava em um tribunal judaico ali. É tanto que ele fala aquela história de parede branca, ele toma um tapa na cara, ele diz ali: um sacerdote. Então os judeus, no máximo, só poderiam fustigar ele com vara. Ele podia ser chicoteado, mas ele não podia ser morto. E ali naquele momento, repare a situação, ele não ia ser morto ali. Mas ele chega e invoca o direito de cidadania dele. Quando ele invoca o direito de cidadania romano, aí é quando ele se pronuncia com a dupla nacionalidade. Ele agora, aquela pessoa que está ali regendo aquele tribunal, ele diz: opa, é um cidadão romano, está invocando o seu direito, eu não tenho como não fazer, a não ser prender ele, mandar num navio prisão e mandar ele agora para Roma. É quando tem aquela história lá do naufrágio, do furacão Euroquilão, é quando ele vai para a ilha de Malta, tem um avivamento ali, e ele chega em Roma. Quando ele chega em Roma, o julgamento dele durou anos. Não foi só um dia, foram anos. E foi justamente na época de Nero. Nero estava em uma incursão contra o cristianismo. Pegou o cristão, ele matava. Porque ele estava querendo jogar culpa para os cristãos da questão do incêndio de Roma. Então Paulo, ele estava indo claramente, presta atenção nessa onda, ele estava indo e pedindo claramente para ir para a morte. Ele sabia o que havia que acontecer. Sim, tudo bem, por detrás disso tinha a questão de que ele haveria de evangelizar também a cidade de Roma, apoiar a igreja de Roma, tudo isso perfeitamente. Mas, meu irmão, vai na internet aí, procura. Vai lá na internet, procura prisão de Paulo em Roma. Procura lá para você ver. É uma cripta, é uma caverna fechada, úmida, podre. Quem já esteve lá dentro fala do calor e da umidade que é quente, de torar e úmido lá dentro, e muito fétido. Tá? É aberto hoje para visitação, você pode ir lá visitar. E Paulo escreve desse cárcere as cartas mais alegres dele. Por exemplo, ele escreve: alegrai-vos, outra vez os digo, alegrai-vos no Senhor. Meu irmão, quem está escrevendo isso é um cara preso naquele lugar. 2, ele diz o seguinte: eu estou preso, mas livre em Cristo. 3, ele escreve para Timóteo 2 cartas. Timóteo, não foi o espírito de medo que foi transmitido para você, mas de poder e de moderação. Rapaz, o que ele está querendo falar? Moderação, só para você entender no grego, é domínio da mente. Então ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, para de ter medo de Nero, porque eu estou preso aqui e não estou nem aí. Estou nem aí. Para de ter medo. Continue a obra em Éfeso aí. Você vai ser um pastor tremendo. Você vai ser maravilhoso. Então, querido, deixa eu falar algo para você.
Sabe, havia uma consciência de eternidade tão grande nesse homem que ele não estava nem aí para a morte. Os discípulos desses homens que sucederam a igreja perseguida tinham um lema entre eles. Eles diziam: podem nos matar, mas mal algum, dano algum fará de verdade. Então eles tinham noção clara, ao ponto que Constantino, ele disse o seguinte: rapaz, a gente precisa unificar Roma de novo. Isso já no 3º século, nós precisamos unificar Roma de novo, e nós precisamos trazer a unidade desses cristãos, porque esses cristãos, eles vão para lá, os centros de diversões, né? Para os lugares que eram colocados com os gladiadores, com os leões, serem mortos ali, e esses cristãos não corriam. A festa era uma festa sem graça. Porque a graça para os romanos, eles eram carniceiros. Eles queriam ver a pessoa correndo, gritando, um jogando o outro contra o outro. Mas quando eles eram colocados nos coliseus, no coliseu e em estruturas como coliseus menores, eles eram colocados naquelas arenas, eles eram colocados naqueles lugares e eles não corriam, eles se ajoelhavam e começavam a orar. Simplesmente acabava a festa ali. E eles tinham a consciência disso. Policarpo, quando foi ser morto, Policarpo, bispo de Esmirna, discípulo de João, ele vai ser morto. Na hora ele começa a adorar, ele começa a cantar. E diz que o cheiro que saía do seu corpo e o fogo não conseguia pegar na sua pele, ele teve que meter lanças nele. O cheiro que saía do seu corpo era de incenso. Era de incenso. E quem relata isso não são cristãos, não. São os romanos. Porque só entrou naquele mini coliseu lá, naquela arena, só romanos. Durante 150 anos, o testemunho de Policarpo, um homem com 86 anos, 93 anos, esse homem fez com que as pessoas fossem para a morte, muitas vezes sem, como eu poderia dizer, sem medo. E quando você vê, como eu falei domingo, de André, o discípulo André, o apóstolo André, ele diz: morte, morte, morte. Desculpe, cruz, cruz, cruz. Quanto mais estou perto de ti, estou mais perto de Jesus. E aí, quando ele está ali no 3º dia, agonizando, os discípulos conseguem mudar sobre aquele governante ali a decisão. Iam tirar Tiago dali. Imagine isso. Iam tirar Tiago da cruz, Igor. Na hora que ia tirar Tiago da cruz, ele se desespera na cruz. Ele diz: não, eu já estou conseguindo, eu já estou quase lá. E ele diz: Senhor, eu entrego o meu espírito, eu não quero sair daqui. Essa convicção vem da onde? De experiências profundas com Deus. Meu irmão, você já parou para imaginar, presta atenção nisso. Qual era... Deixa eu tentar explicar isso para você. Muitos ateus, eu fui ateu. Um dos argumentos que me quebrou pela emenda quanto ateu foi o seguinte: porque quanto ateu, os caras lá, eles começam a dizer assim, que foi uma quadrilha que simulou a morte e a ressurreição de Jesus. O que é que eles explicam? Os ateus dizem o seguinte: que houve um túmulo trocado. Repara, para. Que houve um túmulo trocado, certo? É a teoria do túmulo trocado. Então Jesus haveria ter morrido. E quando Jesus ele vai em um túmulo, eles fazem uma simulação de um túmulo pelo outro e dá a entender que houve uma ressurreição. E agora os discípulos começam a contar uma história mentirosa de que Jesus haveria de ter ressuscitado. Então o caminho ali de Emaús é mentiroso, a ascensão ali antes do dia do Pentecostes é mentiroso, tudo é mentiroso ali, tudo criação. Só que tem alguns problemas. Primeiro, Jesus estava lacrado. Tinha 2 soldados revezando. Os 2 soldados, se perdesse aquele corpo, morreria. Mas a questão toda é, vamos lá. Eu estou montando uma quadrilha para mentir. Certo? A pergunta que eu faço: o que é que esses apóstolos ganharam? Qual foi o lucro que eles ganharam com essa mentira? 2. Você já estudou a morte dos apóstolos e discípulos? Querido, nós temos, por exemplo, Tomé. Tomé ele foi escalpelado. Sabe o que é escalpelado? Era cortado aqui
pegava a carne, abria. Não fala de Tomé mais não, viu? Tomé pregou para os bárbaros. Tomé pegou para os bárbaros. Então Tomé teve discípulo que foi feito como um hambúrguer, colocado em chapa de fogo. Tiveram discípulos que foram colocados dentro de uma fornalha. Tiveram discípulos que foram colocados em inanição. Então, nenhum desses discípulos, quase todos eles, ou terminaram pregando ou cantando. Meu irmão, debaixo de uma tortura dessa, se fosse uma mentira, qualquer um tinha aberto o jogo. Tinha dito, pare. Quem vai morrer por uma mentira, meu irmão? E aí o que é que acontece? A certeza e a convicção da eternidade é real. Então nós não precisamos mais viver sob a égide do medo da morte. Ficar controlando a nossa vida como se fosse uma agonia sem parar. Então nós não precisamos mais tratar a nossa vida, presta atenção no que eu estou lhe dizendo, como uma coisa que vai se acabar amanhã. Não. A gente pode dedicar tempo ao nosso filho agora, aos nossos projetos nesse instante, e ser profundo em cada coisa. E sobre todos os projetos, todas as situações, querido, vai ser profundo com Deus, porque essa convicção vai vir de Deus. Eu era expert, querido, eu vou ser muito honesto com você, eu era expert em medo. Eu vim de uma família, deixa eu tentar explicar para você, eu vim de uma família que a forma de enxergar o mundo era de uma forma pessimista e não otimista. Em que é apelidado de realista. Você conhece esse tipo de situação? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você. Quando você vê alguém vindo com um diagnóstico, por exemplo, alguém vem com diagnóstico assim, olha, você tem 99% de chance de morrer e 1% de chance de viver. Jesus, a fé de Jesus era tão grande que até com 0% ele ressuscitava. Presta atenção nisso. Tem pessoas que só conseguem enxergar o meio copo vazio. Entenda isso. Olha o profeta Elias. Ele sai da caverna, uma seca de Torá. Ele olha para o céu e vê uma pequena nuvem. Pequena nuvem resolve o problema? Não. Mas ele já olha para aquela pequena nuvem e diz, esse é o sinal que a grande chuva vai descer. Quando nós somos otimistas, nós sempre vamos olhar para 1%. Aquele 1%, que se torna 100%. Ah, tem 1% de chance? Então nesse 1% eu vou me agarrar. Isso é ser otimista. Isso é a gente viver uma vida olhando com otimismo e não pessimismo, que muitas vezes trazemos um apelido de realismo. Então a vida toda nós vamos ser pessoas muito voltadas para a negatividade, mesmo sendo cristãos. Querido, é cansativo você estar do lado de cristãos que ouve a palavra e na hora do bicho pegar meio, né, do circo pegar fogo, que deveria sair uma atitude explosiva de fé, que é onde precisará ali. Muitas vezes as pessoas estão olhando só para a questão da morte. Eu vou dar um exemplo de um testemunho meu, de uma libertação que eu tive. Então, eu era uma pessoa que eu fui tratado nessa área. Então, eu andava, a minha família é uma família assim, por exemplo, só para você entender, a nossa família era assim, eu passei no vestibular, para direito. Eu me lembro que minha mãe chegou para mim e disse assim, Lito, estou muito feliz, muito alegre, tal. Mas meu filho, cuidado com o perigo lá da faculdade à noite. Ele começou a falar do perigo, tenha cuidado, tenha o perigo lá, o perigo disso, o perigo daquilo. E começava a levar para um lado, por assim dizer, das coisas mais negativas que poderiam acontecer. Aí você vai dizer, mas é o amor de uma mãe. É verdade. Mas muitas vezes isso já é natural da gente. Entendam, ninguém está dizendo que... Entenda o que eu estou falando, não é uma questão de pecado nesse sentido, mas eu estou falando da questão do voltar-se para aquilo. O nosso foco ser o problema e não a vitória, o foco de talvez vai acontecer uma coisa ruim. E a gente não consegue comemorar 100% aquilo que está acontecendo. Tem pessoas que, por exemplo, minha mãe dizia, por exemplo, quando a gente ri demais, está chamando tristeza.
Minha mãe falava isso. Isso ela foi ensinada, a culpa não é dela. Então, a gente lá em casa tinha até uma moderação da quantidade de riso, porque se a gente risse demais, poderia estar chamando tristeza. Então, a gente vai para uma vida muito com a ótica do negativo. Então, essa ótica do negativo faz muitas vezes com que a gente possa não usufruir da vida corretamente. E por que tem a ver com a morte isso? Eu vou explicar por quê. Porque muitas vezes é uma ferramenta do diabo, o medo da morte. Vamos para frente. Eu tive um problema, assim que eu me casei, mais ou menos com 2 meses de casado, eu tive um problema que meu intestino ele começou a inchar demais, minha barriga ficou dilatadíssima, e eu passei cerca de 50 dias, mais ou menos, dessa forma. Chegou a um ponto que eu evacuava muitas vezes durante o dia, e que também chegou a um ponto que já estava assim, causando muito sofrimento aquela situação. Fiz muitos exames e eu não conseguia nem topar na minha barriga. Um desses exames foi verificado que tinha um tumor no meu intestino. Foi coletado material ali para fazer uma análise. E durante os 10 dias que se sucederam para sair a análise desse negócio, na minha mente só vinha, é um câncer, vou morrer com câncer, e eu vou ter câncer, e é um câncer que vai destruir meu intestino. Eu já sabia da história de outras pessoas que tinham morrido com câncer de intestino, que era algo que pegava aqui, daqui a pouco abria em outro, ia cortando o intestino, daqui a pouco abria em outro lugar, cortava mais pedaço do intestino, ia cortando. Então, eu comecei a ter aquelas imagens na minha mente que eu ia morrer daquele jeito, ia ser daquela forma. E eu me lembro que antes de sair o resultado, o Espírito Santo me visitou e ele falou comigo algo. Vamos fazer o seguinte, bem assim o Espírito Santo falou. E se você morresse? Para onde você iria hoje? Tudo bem, se você morresse, para onde você iria hoje? Se você partisse agora, para onde você iria? E Deus começou a me trazer vários versículos de que a casinha que nós temos aqui hoje não é comparada à casa que nós teremos lá, falando do nosso corpo, a desenvoltura, a capacidade que nós teremos na eternidade. E aí ele começou a falar comigo sobre isso. Começou a falar das promessas de Deus, começou a ministrar para mim o Espírito Santo, trazendo na memória versículos sobre a eternidade. E o Espírito Santo falou para mim assim: por que você está com medo? Porque vamos lá, se você morresse agora, para onde é que você iria? O que iria acontecer com você? E ali aquele dali foi destruindo. E daqui a pouco, escuta isso, o Espírito Santo começou a trazer à minha memória versículos sobre o futuro do diabo. Começou a trazer versículos sobre o futuro do diabo. A Bíblia diz que o Deus da paz esmagará a Satanás. A Bíblia diz que nós estamos calçados com os calçados, as sapatilhas do Evangelho da Paz. É muito interessante essa relação. Porque o Deus da paz esmagará Satanás, e a sapatilha que bota no pé e pé esmaga é da paz também. A Bíblia diz em Atos capítulo 2 que Deus ele fez os demônios como estrados dos nossos pés. Então a Bíblia diz que quando Jesus ele foi lá libertar o endemoniado de Gadara, os demônios disseram: você veio aqui antes do tempo me atormentar. E o Espírito Santo começou a me mostrar o futuro do diabo e seus demônios, o que vai acontecer com eles. E ele começou a me mostrar como se os demônios estão agora agonizando. Vamos bater a real? Os demônios estão com os dias contados. Os demônios é como se eles estivessem, por exemplo, fazendo quimioterapia. É como se eles estivessem, melhor dizendo ainda, no corredor da morte. Ele já sabe que o dia está para chegar. Ele já sabe que a cadeira elétrica está para chegar para eles. Ele já sabe. E por que eu não posso atormentar eles? E vamos lá. Se eu morresse hoje, para onde eu iria? Mas onde eles estão e para onde eles vão? Entenda, se eu morresse hoje, eu iria para o céu. Eles não vão pisar mais lá. Eles não vão pisar mais lá.
Então, querido, deixa eu dizer algo para você. Naquele momento eu comecei a me alegrar. Repara o que eu comecei a fazer. Comecei a me alegrar e dizer, Pai, obrigado. E eu comecei a falar para os demônios, aqueles espíritos de enfermidade, aqueles espíritos atormentadores de mente, aqueles espíritos de medo que estavam lançando sobre mim, quem eles são, a imundície que eles são, onde eles estão, qual é a posição deles. Eu comecei a falar para eles cada coisa, eu comecei a atormentar eles. Você sabe que você pode ser um atormentador do demônio? Você sabe que vocês podem atormentar o inferno? Porque foi isso que Jesus começou a falar. Jesus chegou com aqueles demônios imundos, espíritos imundos. Ele começou a esculhambar os espíritos demoníacos, esculhambar eles. E aí naquele momento o Espírito Santo disse, bote um tênis. Eu botei um tênis. Porque minha barriga estava muito alta. Eu andava, se eu levantasse muito a perna, doía o pé da barriga. E eles pegam um tênis. E foi assim que aconteceu. Quando eu peguei um tênis, eu saí ali, perto do Ibis Hotel, na Adélia Franco, e fui até o Mirante da 13 de julho. Horas eu andava e o Espírito Santo mandava eu correr. À medida que eu podia correr, eu corria. E ele disse, você vai sair daqui para lá, dizendo que você é o que a Bíblia diz que você é. Você pode o que a Bíblia diz que eu posso. E você tem o que a Bíblia diz que você tem. E eu fui e voltei. No outro dia, quando eu me acordei, eu botei o pé no chão. Quando eu botei o pé no chão, eu não sentia mais nada. A barriga tinha diminuído. A inflamação tinha desaparecido. E 2 dias depois, saiu o resultado. E o resultado é que eu estava com um tumor benigno. Era um tumor de... Eu não me lembro mais como era o nome, mas o médico me explicou que era como se fosse uma gordura. Um tumor de gordura, alguma coisa de gordura. Um negócio desse lá. Mas que eu estava com pus e coisas desse tipo, no intestino delgado e grosso, e eu precisava tomar antibióticos. Pelo também exame que eu tinha feito outro. Dentro desse exame é feito vários exames, que é a colonoscopia. E aí, querido, o que acontece? Quando o médico viu o meu estado em que eu se encontrava naquele momento, ele disse, bom, eu ia passar para você antibióticos, para tratar essa questão no seu intestino. Mas agora eu não preciso nem passar mais isso. Então, querido, deixa eu dizer algo para você. A convicção da vida eterna me trouxe os poderes do mundo vindouro, como tem lá em Hebreus, e fez eu debochar a cara do diabo. E essa paz que excede a todo entendimento humilhou Satanás e fez com que eu vivesse altivamente, sem baixar a cabeça. Você não tem mais porquê viver debaixo de medo, ou qualquer pessoa viver debaixo de medo com relação à vida após a morte. O grande lance é, você tem uma aliança com Jesus? Tem. Beleza. Quão profundo você está sendo com Jesus? Essa é outra questão. Então você tem que buscar se aprofundar em Cristo, na vida cristã. E fazendo isso, quando você perde sua vida, acha lá. E você vai viver uma vida eterna aqui na terra. E é desse jeito que eu tenho vivido a minha vida. E eu tenho visto o quanto isso tem sido bom para mim. E eu tenho vivido uma vida produtiva, sem ansiedade, mas com produtividade. Como o próprio Paulo falou, que por causa da graça, ele produziu muito mais até do que os outros apóstolos. Não por causa da ansiedade, mas por causa da graça. E isso é o nosso dilema como cristão. Sabe, querido, eu quero abençoar a sua vida. Eu quero declarar a graça do Senhor sobre você. E eu queria que também, você que sabe, alguém que está passando por síndrome do pânico, você que sabe alguém que está passando por algum transtorno de medo, manda essa live para ele. Vai ficar salvo aqui no nosso IGTV, vai ficar salvo aqui no nosso canal. Manda para alguém. Eu sei que vai ser remédio para alguém. Que Deus abençoe você. Eu quero orar por você agora. Pai, na autoridade em nome de Jesus, eu ministro agora a todos os espíritos demoníacos, opressivos, que estão infectando a mente de pessoas com medo, ansiedade, pânico. Eu digo agora que em nome de Jesus seja cortado completamente esse vínculo. Que todo argumento do diabo caia por terra agora. Que todo ouvido espiritual e natural seja somente voltado ao Espírito Santo. Que as notícias e sentimentos venham do céu ao coração desse homem e dessa mulher. Eu declaro agora demônios
saiam, pare de influenciar nesse momento essas vidas. E que a alegria do Senhor comece a brotar dentro dessas pessoas. Que o alívio venha agora. Que essa aceleração mental e esses pensamentos impulsivos, descontrolados, sejam agora controlados na autoridade do nome de Jesus. E que agora a mente seja agora a mente de Cristo, em nome de Jesus. Eu declaro agora sobre você, meu irmão e minha irmã, libertação completa, paz, justiça e alegria, ativos no teu espírito, e a consciência de eternidade e de vida eterna. Que a alegria do Senhor se levante agora na sua vida, e a certeza de um futuro poderoso que Jesus tem para você. Deus abençoe, em nome de Jesus. Oh, glória!